Atenção, este é o aviso do canal Psicologia Hack. Este vídeo é para fins educativos e de conscientização. O uso de técnicas descritas aqui para atos ilegais é proibido e punível por lei. Este canal não se responsabiliza pelo mau uso das informações. Nosso objetivo é educar e promover a segurança digital seguindo as políticas do YouTube. Bem-vindos ao canal Psicologia Hack. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre criptomoedas, vamos falar sobre o surgimento do Bitcoin, vamos falar do mundo da centralização. Talvez você deve estar se perguntando, tá, mas como o Bitcoin tem a ver com o mundo hacking? Gente, tem tudo a ver. Eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje como tudo surgiu, vou estar mostrando para vocês a essência, esse vídeo que faz parte de uma playlist sobre a essência hacking. Então se inscreva nesse canal, galera. Eu vou estar esse canal aqui, eu vou estar trazendo vídeos que vocês não vão encontrar, sério. Vocês podem pesquisar, vocês não vão encontrar vídeos com temas tão específicos, com temas tão diversificados sobre o mundo hacking igual aqui. Então essa é a ideia do canal. Eu vou estar continuando trazendo tutoriais. Eu sei que vocês gostam muito de tutoriais no mundo, né, de cibersegurança. Vou estar continuando trazendo, mas eu tenho uma playlist também sobre história. Por que eu falo isso? É importante, você que está começando agora, você que está chegando nesse mundo agora, está estudando cibersegurança, ou você leigo que não sabe nada, mas é importante também você entender sobre o assunto, entender sobre o tema. Se você quer se aprofundar mais sobre essas questões, é importante que você entenda a essência de como tudo começou. Não tem como eu explicar sobre o Bitcoin para uma pessoa leiga sem antes explicar o que seria o mundo da descentralização e o porquê a essência hacking ela vem construindo isso. Só para vocês poderem ter noção, gente, você estudar cibersegurança, tirar uma certificação de hacker ético e se denominar um hacker não é somente uma profissão, mas é um estilo de vida. A comunidade hacking, a essência hacking, ela traz um estilo de vida, ela traz uma filosofia, e é isso que vocês precisam ter infundido dentro de vocês. Vocês podem ser ótimos profissionais, podem ter ali uma mentalidade muito boa de como acontece um ataque, como se proteger de um ataque em um sistema, porém se você não entender a história, se você não entender a essência, se você não entender o motivo pelo qual vários grupos hoje, né, eles fazem em ataques, se você não entender a história por detrás, se você não entender a essência, se você não entender o termo, você vai ficar meio que perdido. Então a ideia do canal é trazer, é resgatar essa essência, é resgatar de fato o verdadeiro objetivo hacking que foi desde o começo. Então já peço para que você possa se inscrever nesse canal para você não perder vídeos como este. Já tem um vídeo aqui falando sobre essência hack, então se você gosta desse tipo de vídeo também, além dos tutoriais, peço para que você já possa assistir o nosso primeiro vídeo que eu deixei aqui na playlist, ok? Vamos lá então, gente, sem mais delongas, vamos entender sobre tudo isso. É importante eu estar trazendo esse vídeo aqui, porque provavelmente você já deve ter ouvido falar que este ano de 2025 nós vamos passar também por algumas questões um pouco meio complicadas no setor financeiro. E aqui eu não vou entrar muito nessa questão, mas é importante que você tenha esse conhecimento sobre as criptomoedas, ter esse conhecimento sobre o Bitcoin, além, né, desse conhecimento sobre o hacking, para que você possa ter uma mentalidade de como tudo veio se originando, qual é a ideia central do mundo hacking e como isso pode mudar a sua vida e como isso pode mudar a vida das pessoas em sua volta. Tá? Nós vamos desmistificar muitas coisas que as pessoas vêm trazendo, as mídias trazem erroneamente sobre o mundo hacking, sobre as criptomoedas, o mundo da descentralização. Nós vamos desmistificar nesse vídeo. Então vamos lá. Bitcoin, grava essas 3 palavrinhas porque elas são pilares aí essenciais para que vocês possam entender a essência, tá? Bitcoin, hacking e criptografia. Opa, 3 palavras que despertam a curiosidade, mas também o medo. Como assim? Por que será que tantas pessoas desconfiam do Bitcoin? E o que o mundo hack tem a ver com tudo isso? Hoje nós vamos explorar um pouquinho como esses conceitos estão profundamente conectados e como juntos ele tem o potencial de mudar o mundo. Vamos lá, o que seria o Bitcoin? De uma forma simples. Antes de irmos mais profundos, vamos explicar o que seria o Bitcoin de forma simples. Pensa no dinheiro que usamos no dia a dia. Ele é controlado por bancos e governos, certo? Quando você faz uma transferência ou um pagamento online, alguém está no meio desse processo, garantindo que tudo ocorra como planejado. Agora, imagine se não precisássemos de intermediário. Imagine um sistema onde você pudesse enviar dinheiro diretamente para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem depender de bancos, sem taxas e sem atraso.
Isso é o Bitcoin de uma forma bem grotesca, explicando para você leigo. O Bitcoin é uma moeda digital criada e armazenada exclusivamente na internet. Então é uma moeda digital. Ele funciona como uma base em uma tecnologia chamada de blockchain. Lembrando que eu vou trazer um vídeo explicando sobre o blockchain. Não vou explicar profundamente sobre o blockchain nesse vídeo, porque é complexo de entender. Então eu preciso trazer um vídeo desmembrando o blockchain para que vocês possam compreender. Beleza? Lembrando aí, eu sou acadêmico de cibersegurança, também estudo ciência de dados, estou buscando conhecimentos nessa área também de blockchain, Web3, enfim, gente, eu quero estar trazendo tudo isso aqui para vocês de uma forma misturada, mais interligando, para que vocês possam expandir a mente de vocês e sair dessa mentalidade, sabe, de ficar preso apenas em um videozinho tutorial do mundo hack. Não, eu quero que vocês expandam a mente de vocês e vocês entendam de fato a essência de como ela verdadeiramente é, tá? Então vamos lá. Pensa no blockchain como um caderno de anotações digital, onde todas as transações são registradas de forma que qualquer pessoa possa verificar e ninguém possa alterar. Então, se isso não ficou claro, calma que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas aqui está o detalhe importante que vocês devem ter em consideração. Pensa que esse caderno não está guardado em um único lugar ou controlado por uma única entidade. Ele está distribuído por milhares de computadores no mundo inteiro. Isso significa que não há um dono do Bitcoin. Ele pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Mas espera aí, como assim? Pensa o seguinte, pessoal. Tudo que vocês fazem, todas as transações que vocês fazem, de fato, ele não está sendo fiscalizado, digamos assim, apesar de que os governos hoje já estão tentando colocar uma forma de fazer uma fiscalização das transações do Bitcoin, enfim. Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas para que vocês possam compreender um pouquinho sobre essa ideia do blockchain e como que o Bitcoin ele funciona, tá? Imagina, igual que estou falando aqui para vocês, ó, ele é como se fosse um caderno e não está guardado em um único lugar ou controlado por uma única entidade. Ele está distribuído por milhares de computadores no mundo inteiro. Então existem cópias espalhadas no mundo inteiro. Isso significa que não há um dono do Bitcoin. Então quando você faz alguma coisa, quando você faz uma transação, por exemplo, isso não vai ficar registrado apenas ali no controle de uma pessoa só. Várias pessoas vão ter acesso àquela transação, sabe? Isso torna-se algo que eu não posso manipular, nem a outra pessoa pode manipular, porque várias pessoas vão ter acesso àquelas informações, entende? Então, se existir alguma manipulação em algum momento, em alguma situação, a outra pessoa já vai ter uma cópia, e ela vai saber que aquela documentação, vamos trazer uma analogia, que ela vai saber que aquele papel ele foi adulterado. É um pouco complexo, mas eu vou seguir com a explicação. No vídeo do blockchain eu vou explicar isso de uma forma mais detalhada. Mas vamos lá. Para entender por que o Bitcoin foi criado, precisamos falar sobre a filosofia hacking. É isso que eu quero que vocês foquem, gente. Pense nisso, tá? Desde os anos 60, o hacking foi um movimento que buscava desafiar sistemas centralizados. E aí vale, vocês pensarem o seguinte, vale vocês terem essa ideia aí, do mundo centralizado e do mundo descentralizado. Vamos entender sobre isso, tá? É importante que vocês tenham isso em mente, para que vocês possam entender o movimento hacking e como que isso tudo faz essa conexão ao longo da história. O hacking foi um movimento que buscava desafiar sistemas centralizados. Hackers acreditavam que o conhecimento, se você não sabe o que é um hacker, tá? Já tem um vídeo explicando aqui o surgimento dos hackers, enfim, gente, peço para que você possa vir e assistir esse vídeo para que você possa entender algumas coisas que eu estou falando neste vídeo aqui. Então já tem um vídeo falando sobre ciência hacking, como eu falei nessa playlist, ok? Assista esse vídeo primeiro para que você possa assistir esse vídeo aqui depois e entender um pouco melhor o que eu estou falando. Mas vamos lá. Hackers acreditavam que o conhecimento deveria ser livre e que a tecnologia deveria servir para empoderar as pessoas, não controlá-las. Então, olha só, os hackers acreditavam que o conhecimento deveria ser livre e que a tecnologia deveria servir para empoderar as pessoas e não controlá-las. Nos anos 80, David Shaw trouxe a ideia para o mundo financeiro.
ele usou a criptografia para criar um conceito de moedas digitais que permitisse transações privadas. Mais tarde, nos anos 90, Nick Szabo avançou essa ideia com o BitGold, uma moeda digital que também usava a descentralização como base. Essas ideias foram sementes do que se tornaria hoje o Bitcoin. Então vamos entender isso aqui com um pouquinho mais de profundidade. Então, antes do Bitcoin existir, já existia-se a ideia da descentralização. Lembra o seguinte, né, no primeiro vídeo aqui, só explicando um pouquinho, no primeiro vídeo eu falo sobre a ideia da essência hacking, e uma das essências hacking é a descentralização. O que seria essa tal da descentralização? Da descentralização é a forma de você, como eu já expliquei aqui em cima, né, é a forma em que você tenta passar o conhecimento, passar tecnologias, abrir oportunidades para o povo e não deixar com que esses conhecimentos, essas oportunidades, essas tecnologias seja controlada por uma única pessoa. E aqui entra a questão do software open source, que vocês conseguem ver hoje, que existe uma comunidade onde esses softwares são livres, né? Não são softwares pagos, são softwares gratuitos que você pode modificar, você pode fazer parte da comunidade, enfim. Aí surge o Linux, o GitHub, enfim, várias tecnologias foram criadas com esse pensamento da descentralização. E o mundo das criptomoedas também teve esse impacto. Porque quando a gente pensa no nosso dinheiro, de forma geral, será mesmo que nós temos todo o poder do nosso dinheiro em mãos? Será que, de fato, nós temos isso em mãos? É algo para a gente se pensar. E esses fundamentalistas, né, essas pessoas que foram pessoas bastante importantes na história da criptomoedas, eles já tinham essa mentalidade desde antes, né? Eles já tinham essa vontade de descentralizar o poder do dinheiro. Então, nos anos 80, o David Chaum, ele trouxe essa ideia para o mundo financeiro. Ele usou a criptografia para criar um conceito de moedas digitais que permitisse transações privadas. Mais tarde, nos anos 80, como eu disse, o Nick Szabo avançou essa ideia com o BitGold, uma moeda digital que também usava a descentralização. Em 2008, o mundo passou por uma das maiores crises financeiras da história. E olha só, né, galera? Pensa bem. Nós estamos hoje num momento, assim, no Brasil, um pouco de apreensão do que vai ser nos próximos anos, nos próximos meses. Não vou entrar em detalhes aqui, mas provavelmente se você é conectado, se você está atento no mundo financeiro hoje, no mercado financeiro, você sabe o que eu estou falando. Mas vamos lá. Bancos quebraram, pessoas perderam suas economias e ficou claro que confiar cegamente em instituições centralizadas tinha um preço. Então, em 2008, o mundo passou por uma grande uma crise financeira, né? Onde os bancos quebraram, pessoas perderam suas economias e ficou claro que confiar cegamente, não estou dizendo que você não deva, né, estar ali fazendo seus trabalhos, movimentando sua conta em uma instituição. Só que é complicado quando a gente se trata de crises, né, em relação a essas questões. Ficou claro que confiar cegamente em instituições centralizadas tinha um preço. Foi nesse contexto que Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin. Ele cria um sistema onde as pessoas não precisassem confiar em intermediários para gerenciar o seu dinheiro. Ao invés disso, o Bitcoin usaria criptografia para garantir que as transações fossem seguras e transparentes, mas sem depender de bancos ou governos. Então, olha só a sacada de Satoshi Nakamoto, né? E aí você deve estar se perguntando, ok, mas quem que foi este cara? Quem que foi Satoshi Nakamoto? Vamos falar sobre ele agora. Satoshi Nakamoto é um pseudônimo. Uai, mas como assim? Gente, Satoshi Nakamoto é um pseudônimo usado pelo criador ou criadores do Bitcoin. O que eu quero dizer com isso? Satoshi Nakamoto, e aqui entra uma questão muito legal da essência hack. E vocês percebem que existe essa essência no mundo hacking, nos dias até hoje, no mundo de hoje, sabe? Os anônimos. Os anônimos é uma ideia. E eles seguem a mesma filosofia de não estar expondo sua identidade. Claro que a partir disso, né,
Existe pessoas que se aproveitam dessa ideia para fazer coisas boas e pessoas que aproveitam dessa ideia para fazer coisas ruins. Mas a ideia Anonymous é basicamente trazer o anonimato, não trazer a glória para si mesmo, mas de fato está exercendo um papel para a sociedade de uma forma justa. Claro, levando para o contexto da ideia positiva, porque nós sabemos que pessoas se aproveitaram dessa ideia para estar fazendo coisas erradas. Então, por isso que eu vou trazer um vídeo falando sobre a ideia Anonymous, para que vocês possam compreender um pouco mais profundamente sobre isso. Tem pessoas que falam que eles são um grupo, não são grupos, tá? Os Anônimos, eles são uma ideia. Eu vou trazer nesse contexto, essa história, para que vocês possam entender também. Mas voltando para Satoshi Nakamoto, o que ele faz aqui? Ele não dá a sua identidade real. E olha, ele criou um sistema que foi uma solução para o mercado financeiro naquela época, e ainda eu acredito que ainda nos dias de hoje é uma das soluções que mais tem crescido. Várias pessoas já utilizam Bitcoin, tem várias pessoas aí que movimentam outras moedas, né, no mundo de cripto. Então, mas ele trouxe, em 2008 ele trouxe essa mentalidade, essa ideia para que nós pudéssemos estar tendo essa nova mentalidade. E o que ele faz aqui, né? Ele não dá a sua identidade real. Então, olha só, Satoshi Nakamoto é um pseudônimo usado pelo criador ou criadores do Bitcoin. Há pessoas que falam que Satoshi Nakamoto é um grupo hacker, há pessoas que falam que Satoshi Nakamoto é um hacker sozinho, há pessoas que falam que Satoshi Nakamoto é uma pessoa específica. Enfim, nem sabe quem realmente é o Satoshi Nakamoto ou quem são Satoshis Nakamotos, tá? É um mistério que ninguém sabe até hoje. E isso é incrível, porque quando você pensa nisso, quando você pensa nesse contexto, o cara criou o Bitcoin, sabe? O cara criou um sistema fora da caixa. Qualquer pessoa gostaria de estar se denominando, olha, eu sou o criador disso, eu sou o criador daquilo, mas ele não. Ele apenas criou e deixou para que as outras pessoas pudessem estar usufruindo disso. O que lembra vocês sobre essa mentalidade, essa filosofia? Isso lembra a essência hacking, a comunidade hacking, de estar trazendo, de estar construindo coisas, de estar construindo ferramentas para o bem da sociedade, o bem do povo. Claro que quando você tem esse pensamento, nós temos os dois lados da situação. Quando você cria uma ferramenta aberta, quando você cria uma solução aberta em um mundo descentralizado, nós sabemos que vão ter pessoas que vão fazer coisas boas, mas sabemos que vão ter pessoas que vão fazer coisas ruins. O mundo hacking, ele tem sempre os dois lados, não adianta. Sempre vai ter o hacker do bem e o hacker do mal. Sempre vai ter a mentalidade boa e a mentalidade ruim. Sempre vai ter pessoas se apropriando de coisas boas para ajudar outras pessoas, e sempre vai ter pessoas se apropriando desses conhecimentos para fazer maldade. Então, vai muito de cada pessoa, de cada indivíduo, mas a gente não pode pegar a ideia da essência hacking e falar que a ideia é algo criminoso, porque não é. A ideia, e eu creio muito nessa questão da essência hacking, eu creio que a ideia de estar trazendo tudo isso para o mundo de hoje é uma forma, é uma tentativa de mudar a nossa mentalidade, sabe, de mudar a mentalidade das pessoas. Porém, no meio disso, claro que existe aí pessoas que se apropriam e acabam fazendo maldades, acabam utilizando todos esses conhecimentos para o mal, tá certo? Bem, Satoshi Nakamoto parou de se comunicar com a comunidade em 2010, deixando o projeto nas mãos de outros desenvolvedores. Desde então, várias teorias já surgiram aí, tentando entender quem foi Satoshi, mas Satoshi Nakamoto possui cerca de 1 milhão de bitcoins minerados no início do projeto, o que é equivalente a bilhões de dólares. Mas essas moedas nunca foram movimentadas, reforçando ainda mais o mistério ao redor de sua identidade. Olha que loucura. Como que uma pessoa, ela tem bilhões de dólares na conta e ela não movimenta isso? Tá na cara que isso é uma mensagem, sabe? É uma forma de... Quem não entendeu a mensagem do Bitcoin, quem não entendeu a mensagem do mundo da criptomoeda, ainda está perdido, sabe? No meio desse mundo de hoje.
ele deixou uma ideia, ele deixou uma mensagem para trás, que muitas das vezes nós, quando vamos estudar sobre este mundo, nós só estamos querendo estudar sobre como, né, ele está ganhando ali, como está faturando, como está melhorando de vida, como está multiplicando nossas rendas, mas nós não olhamos com um olhar filosófico para a situação, certo? Então assim, gente, vale a pena, isso que eu tô falando, vale a pena a gente se aprofundar na essência, vale a pena a gente se aprofundar na história, vale a pena a gente estudar o contexto, porque no nosso dia a dia as coisas começam a fazer sentido. E você começa a entender, nossa, aconteceu aquilo por causa disso. Nossa, aconteceu outra coisa ali por causa daquela história X. Nossa, eu estou utilizando esse software hoje dessa forma por causa de pessoas que lá atrás tiveram essa mentalidade. Nossa, hoje eu sei que a palavra hacker não se denomina a uma pessoa criminosa, mas sim a um profissional de segurança. Então você começa a fazer a analogia das coisas, as coisas começam a ficar mais claras, tá certo? Porque a mídia, infelizmente, não traz essa clareza para vocês. Infelizmente, né, nós acabamos ficando aí à mercê de muitas coisas. Muitas pessoas acabam nos julgando, nos rotulando de uma forma errônea, tá? De forma errônea. Mesmo com tantas essas vantagens, muitas pessoas ainda têm medo do Bitcoin, de fato, né? E grande parte disso vem de uma falta de entendimento. A mídia frequentemente, como eu falava e estou falando, associa, né? A mídia frequentemente associa o Bitcoin a crime cibernético, lavagem de dinheiros e golpes. Ah, você vai me dizer que isso não acontece? Claro que acontece, como eu falei, pessoas podem se apropriar de tecnologias, sabe, fora da caixa para fazer maldades. É o que acontece, é o mundo de hoje. Por exemplo, a IA, inteligência artificial. Inteligência artificial só está crescendo cada vez mais. Você acha que não vai ter pessoas utilizando IAs para fazer maldade com as outras pessoas? A robótica, que futuramente nós vamos ver cada vez mais robôs andando na rua. Vocês acham que pessoas não vão utilizar robôs para fazer maldade? Claro que vão. Mas a gente não pode dizer que a inteligência artificial foi criada para o mal. A gente não pode dizer que a robótica foi criada para o mal. Tudo depende de quem vai estar consumindo e utilizando essas tecnologias. No mundo hacking, na criptomoeda, o mundo da descentralização é a mesma coisa, a mesma filosofia. A gente não pode criminalizar uma coisa que foi construída por causa de pessoas que pegam essas tecnologias e utilizam para o mal, tá? Isso é importante a gente ter no nosso dia a dia, tá certo? Mas sim, né, falando de uma forma clara, sim, hackers mal intencionados, conhecidos como os Black Hats, usaram e usam Bitcoin para atividades ilícitas, como o ransomware, que sequestra dados e exige pagamentos em criptomoedas, e também, mas é importante entender que a ferramenta não é o problema, é o que eu estou falando. A criptografia usada pelos hackers do mal é a mesma que protege seus dados bancários e suas conversas no WhatsApp. Olha só que loucura. E aqui a gente, na questão da criptografia, essas pessoas, esses hackers, eles têm grandes conhecimentos. A gente que estuda cibersegurança, a galera aí que é hacker ético, nós temos que ter um conhecimento sobre criptografia. E quando você começa a estudar sobre blockchain, você começa a estudar sobre criptografia mais aprofundada, você começa a entender como a criptografia ela acontece na prática. E sim, né, alguns grupos aí mal intencionados, eles utilizam deixa o conhecimento de criptografia para fazer coisas ruins. Então, vocês percebem aí do ransomware, né? O ransomware, ele sequestra dados e exige o pagamento em criptomoedas. E aí as pessoas, de fato, elas vão olhar para o ransomware, vão ver que os criminosos, né, as pessoas que estão fazendo isso, elas estão criptografando os dados e estão pedindo pagamentos em criptomoedas. De fato elas vão começar a entender e imaginar que a criptomoedas, que o mercado de cripto, que o Bitcoin, enfim, foi criado para isso. E não foi criado para isso. É importante a gente separar isso na cabeça, é importante a gente ter essa separação na sociedade no dia de hoje. O que a mídia raramente destaca é que a essência hack e o do Bitcoin, não é o crime, mas a liberdade, tá? Então, pensa bem, gente, olha só. De fato, tá? O que eu estou falando aqui é um fato. A mídia, ela não mostra, ela não fala que a essência hack e o Bitcoin não é um crime,
tá? O que a mídia mostra? A mídia fala exatamente assim: hackers entraram, invadiram o sistema e roubaram dados de não sei quantas pessoas e utilizaram o Bitcoin como uma forma de pagamento. É isso que a mídia mostra. O que você naturalmente vai pensar? Você vai pensar que o hack é do mal e que o Bitcoin é utilizado para poder fazer transações ilícitas. De fato, é o que acontece, porque não vai ter ali uma pessoa específica, um poder, né, uma instituição controlando essas transações. E claro, né, vai estar criptografado, né? Então, dificultando ainda mais o rastreamento para saber o que vai estar acontecendo. Então, de fato, você vai olhar para esse mundo e vai falar: nossa, isso aí é ilegal. Nossa, isso foi criado para o crime. E não é, gente. É preciso vocês entenderem a história, é preciso vocês entenderem o contexto. Mas vamos lá. Vamos trazer aqui. A filosofia hacking sempre buscou criar um sistema mais justo. Entenda isso, tá? Onde as pessoas tivessem o controle sobre suas vidas, suas informações e suas finanças. E o Bitcoin é a materialização deste ideal. Com o Bitcoin, o dinheiro deixa de ser controlado por bancos e governos e ele passa a ser do povo para o povo. É uma moeda sem censura, sem fronteiras e sem intermediários. Vocês percebem que existem movimentações aí, né, movimentos políticos em relação a essas questões também. Não vou entrar em detalhes aqui, claro, não quero causar polêmica. A ideia aqui é estar mostrando os dois lados da moeda. Então, eu estou falando que o Bitcoin, as pessoas que utilizam Bitcoin são pessoas do bem ou são pessoas do mal. Eu estou mostrando as duas faces, tá? Existem essas duas pessoas, existem esses dois lados, existem esses dois pensamentos, tá certo? Mas a gente não pode excluir a intenção. Então, a filosofia hack sempre buscou criar sistemas mais justos. Isso é fato. Você pode pegar na história, você pode estudar a história desde lá do MIT, lá, o MIT, né? Os primeiros hackers da história aí. Você pode pegar essa história, estudar essa história, e vocês vão perceber que eles sempre tentaram criar sistemas mais justos, onde pessoas tivessem mais controle sobre as suas informações, sobre as suas finanças. E a história do Bitcoin, né, esse mundo da criptomoeda, é uma materialização deste ideal. E sim, o Bitcoin e a criptografia podem ser usadas de forma negativa, mas também são ferramentas incríveis para criar um mundo mais justo. Bem, essa é uma visão minha, mais segura e mais livre. Claro que vai ser perfeito? Obviamente não. Imagine um futuro onde podemos viver sem censura. Onde nossas privacidades é respeitada e onde o poder é distribuído entre as pessoas e não concentrado em poucas mãos. Acontece que nós vivemos em um mundo onde se tem a necessidade de estar sendo controlado em tudo que fazemos. Estou dizendo que isso é errado, que isso é correto? Olha, tem coisas que realmente você precisa ter, né, uma fiscalização de uma forma para que você possa entender da onde está saindo um determinado tipo de coisa. Então, por exemplo, se você está utilizando o seu dinheiro de forma, de fato, tá? A gente entra aqui, o seu dinheiro, mais uma vez, sabe que seu dinheiro é seu mesmo? A gente precisa pensar nisso também. Mas digamos que uma pessoa está realmente fazendo lavagem de dinheiro, com um dinheiro que não é dele, com dinheiro que, de fato, ele está roubando de uma pessoa, tá? Ele está pegando de uma pessoa, né? É complicado, porque quando você fala disso, você entra e você cai nessas duas dualidades. Será que o dinheiro é seu mesmo? Será que o dinheiro é nosso? Será que o dinheiro é do povo? Ou o dinheiro é só de um sistema? Então a gente entra numa outra filosofia aqui, não vou entrar a fundo sobre isso, tá? Mas são coisas que a gente precisa pensar. Então, existe sim, a gente precisa de justiça, a gente precisa de um mundo mais justo. E você estar num mundo mais justo, você fazer parte de um sistema justo, não significa você fazer parte de um sistema controlador. É muito importante vocês terem isso em mente. Existe muita diferença entre você viver numa sociedade onde você pode fazer certas coisas, onde você pode estar ali e viver um mundo mais justo, do que você viver num mundo completamente sendo controlado, sendo motivado por uma situação onde você não pode olhar para o lado, olhar para o outro, ou fazer alguma coisa porque você está sendo controlado em relação àquela questão. Então, gente, a liberdade da sua movimentação financeira entra nessa história das criptomoedas e da filosofia hacking aí, certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Isso é o que Bitcoin representa, tá, gente? Isso é uma filosofia hack que sempre buscou usar a tecnologia para transformar a sociedade para melhor. Então, antes de julgar o Bitcoin, ou o hacking, né, ou o hacker em si, pergunte-se se eles não foram, né, uma chave para que futuramente nós possamos ter aí um mundo mais livre. Será? Pergunte-se. E se eles não forem a chave para um futuro mais livre? Então pense nisso, gente. Pense nessa questão. Não estou aqui fazendo apologia a você se tornar um hacker do mal, ou enfim, porque vocês já sabem que a palavra hacker ela não se denomina como uma pessoa do mal, mas sim um profissional de segurança. Mas vai muito mais além disso. É uma filosofia, é uma forma de viver, é uma filosofia de vida. Então é um estilo de vida, eu gosto de dizer isso, sabe? E debaixo desse estilo de vida existem vários pontos, várias coisas que pessoas em comuns elas estão sempre compartilhando. E uma delas é este mundo da descentralização. O problema de tudo isso é que pessoas se apropriam fazem, né, apropriação de ideias fora da caixa, como essas que eu estou mencionando nos vídeos. Eles fazem essa apropriação e acabam fazendo coisas ruins no dia a dia, acabam fazendo coisas ruins no mundo. E é muito difícil você ter um equilíbrio entre os dois lados. O conhecimento ele pode salvar vidas, como ele também pode destruí-las. E como você vai utilizar o teu conhecimento vai depender de como você vai enxergar o mundo e de como você enxerga as pessoas em sua volta. E com isso, eu termino esse vídeo fazendo você refletir. Se você tem algo que você pode mudar no mundo, por que você utilizaria para acabar com as pessoas?